Estudos mais recentes no campo da neurociência confirmam teorias antropólogas, evolutivas e psicológicas já apontavam. Fomos programados para estabelecer relações conectivas com o outro. Ou seja, nascemos para nos conectar e essas conexões possuem o poder de esculpir nossas vivências e também toda a nossa biologia cerebral. Nossas relações interpessoais mais íntimas e intensas, elas são capazes de moldar todo o nosso comportamento, bem como nosso equilíbrio bioquímico interno, que inclui as alterações hormonais e também imunológicas. É fundamental destacar que, nesse contexto, nossas relações afetivas interferem em nossas relações de estresse, de medo e de ansiedade. O amor ele é um instrumento capaz de conectar o que há de mais profundo entre um ser e o outro. O amor verdadeiro ele vai guardar em si um caráter construtivo e por assim ter a capacidade de despertar o que há de melhor em nós e a gente consegue expandir isso aos demais. Já lá no outro extremo existe o amor falso ou o amor possessivo. Ele vai privar nossa liberdade pessoal, ele vai provocar estresse, ansiedade e angústia, pois ele age por meio de manipulação, de controle, da humilhação, da violência verbal ou física. Trata-se de um sentimento disfuncional, a famosa relação tóxica. Estudos sobre o amor, também no campo da neurociência, vai distinguir três grandes sistemas neurais nesse território cerebral. Então existem o apego, existe o cuidado e existe o sexo. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O apego, ele nos leva a procurar pessoas com quem possamos contar em situações de perigo. São aquelas pessoas que estariam prontas para nos socorrer quando precisássemos de ajuda. As pessoas a qual nos apegamos são aquelas que a gente mais sente falta quando está ausente na nossa vida. Por sua vez, o cuidado responde pelo impulso que temos de cuidar de alguém, em especial das pessoas com quem mais nos importamos e, por consequência, nos preocupamos. Para facilitar essa distinção entre apego e cuidado, podemos dizer que o apego provoca a união. Funciona como uma cola que une o casal, a família, os amigos e os demais afetos amorosos. Já o ato de cuidar visa suprir a necessidade de quem amamos. O sexo, por outro lado, além de ser muito bom, ele é responsável pelo início de todo o processo amoroso interpessoal. O sexo de qualidade propicia, em muitos casos, o desenvolvimento do apego e do cuidado entre os cônjuges e os parceiros. É muito importante a gente compreender esses três elementos do cuidado, do apego e do sexo, porque a gente percebe que, com o passar do tempo, existem relações que vão estar mais pautadas em um desses elementos e vai estar mais ausente outros elementos. Por que isso? Quando o apego, o sentimento de cuidado e atração sexual, quando existe esses três elementos, a gente pode afirmar que a gente está vivendo um romance completo, que a gente chama de amor romântico. Porém, se a gente considerar que todos os nossos circuitos neurais que estão ligados ao apego, ao cuidado e ao sexo são neurobiologicamente independentes, cada um deles eles vão produzir hormônios diferentes no nosso corpo e vai envolver caminhos neurais, neurotransmissores diversos. Entendemos que é muito difícil que esses três aspectos eles aconteçam de modo simultâneo por muito tempo. Por isso que as nossas relações com o decorrer do tempo elas vão mudando, né? Conforme o tempo vai passando, dentro dos relacionamentos vai mudando. E aí a gente consegue perceber relacionamentos que estão pautados no apego, são pessoas que se confiam tanto, que gostam tanto, que pode tanto contar com outro, que vai mantendo relacionamentos e casamentos baseados no apego, mas não tem mais a atração sexual, por exemplo. Né? Pode ter o apego, o sentimento de cuidado, mas a relação sexual não existe mais. E quantos casamentos, né, estão pautados no apego? Outros relacionamentos estão muito... Tem pessoas que estão com outros muitos pelo sentimento de cuidado, de saber que, até pelo comodismo, de que tem alguém que está ali, que cuida de você, que faz as suas vontades. E existe também um apego, mas não existe a relação sexual. Como existem relacionamentos também que já não tem mais o senso de apego, pode ter até um pouco desse senso de cuidado
e eles estão muito conectados pela conexão sexual. A relação sexual ela é tão forte, tão intensa, que esses relacionamentos vão se mantendo pelo sexo, mas aí começa a vir outros conflitos. Por quê? Porque existe uma ausência desse sentimento de cuidado ou existe uma ausência desse sentimento de apego. É importante a gente compreender que essas movimentações, essas nuances dentro dos relacionamentos, de acordo com o tempo, elas estão ligadas a essas químicas correspondentes com o nosso cérebro. Porém, se a gente considerar que os circuitos neurais que estão ligados ao apego, ao cuidado e ao sexo, eles são de uma forma biologicamente independente, eles vão estar envolvendo caminhos neurais e neurotransmissores diversos. Né? Então, por isso que a gente fala que esse relacionamento perfeito, todo esse relacionamento perfeito, ele vai se mudando, né? Com o decorrer do tempo. A gente pode ver muito bem isso, muito claro, quando a gente se depara com a paixão. Porque o amor ele não é cego, mas a paixão sim. A paixão faz ver o que não existe, né? E apaga de nossa visão o que sinaliza o que é de perigo, de imperfeição. Quando a gente está apaixonado, a gente não consegue ver os defeitos das pessoas, né? A gente não consegue entender que os certos tipos de comportamento que em outro contexto a gente teria essa sinalização de perigo, essa sinalização de alerta. Às vezes a gente entende, até logo lá no início, alguns comportamentos que são tóxicos, mas a gente entende isso como bonitinho, né? Como, ela gosta de mim. A gente começa a sentir aquele ciúmezinho que vem ali determinando o que deve, o que pode, quem você pode falar, o que você pode fazer, como você pode vestir, como cuidado. Por isso que o amor, ele não é cego, porque a gente começa a compreender a complexidade do amor no sentido de a gente evoluir enquanto sentimento, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Já a paixão, sim, né? Mas o nosso cérebro ele é tão perfeito na tarefa de nos mantermos vivos que esse estado de paixão ele tem duração limitada. Né? Estudos apontam que um período de paixão máximo está dentro de um período de 2 anos. O máximo. Né? Então a gente percebe que esse estado de paixão ele vai passando e aí vai se depurando outros engajamentos nessa conexão entre a relação entre um e outro. Né? Então, se não fosse assim, a paixão, em vez de propiciar uma experiência rica, que seria responsável ela, em vez disso, ela ia ser responsável por proporcionar padecimentos físicos e mentais. Porque imagina a longo prazo, né? A gente vivendo essa paixão cega, né? Essa paixão que faz com que a gente seja permissivo a isso tudo e cada vez mais a gente ia ficar doente. Então, a gente precisa nos conectar com nós mesmos, compreender o nosso universo à nossa volta e entender que um relacionamento ele precisa estar pautado numa convivência que nos permita nos amadurecer, nos transcender, nos tornar pessoas melhores. E toda vez que a gente estiver dentro de uma relação e que a gente perceber que essa relação está nos proporcionando mais estresse, está nos desenvolvendo ansiedade, nos deixando ansioso diante daquilo que eu posso ou não posso fazer, na busca da aprovação do outro, tome cuidado. Porque você pode sim estar inserido de um contexto de uma relação tóxica. Muitas vezes essas pessoas que estão nesse contexto dessa relação não percebem, não sentem, porque elas estão tão ali dentro daquele sentimento, né? Até do apego, sabe? Existe o apego e é tão grande que a pessoa não consegue perceber que ela está sendo manipulada de certa forma.